Olá, meus amigos concurseiros. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia e de Atualidades. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar um pouco, a respeito de uma matéria jornalística que saiu no site da UOL, que aponta que com a crise de 2015, 4,1 milhões de brasileiros entraram na faixa da pobreza, certo? Ou seja, assim como foi constatado também no IDH que saiu esse ano, o Índice de Desenvolvimento Humano, a população brasileira teve um aumento acentuado da desigualdade de renda, fazendo com que o Brasil entre hoje entre os 10 países do mundo com maior desigualdade de renda. Mas antes da gente começar a analisar a matéria, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos esse trabalho que é feito para vocês que vão fazer esses concursos da segurança pública aqui no Amapá. Um abraço aí para todos os meus amigos do Brasil inteiro que estão estudando, beleza? Então vamos lá, Primeiro vamos lembrar que a crise de 2015 aqui no Brasil, ela teve uma série de fatores internos e externos, mas ela foi, na verdade, fruto do desdobramento da crise global que vem se dando desde a crise imobiliária nos Estados Unidos entre 2007 e 2008. Que acabou explodindo o setor imobiliário nos Estados Unidos, gerando uma crise brutal naquele país, especialmente no setor habitacional, Milhões de pessoas perdendo as suas casas, as suas hipotecas, pessoas tendo que viver em trailers, E essa crise foi se expandindo. Em 2002 chegou na Europa. O Lula disse que aqui no Brasil era uma marolinha, E em 2012 a crise chegou na Europa. Na Europa ela gerou uma crise brutal na União Europeia, que hoje os desdobramentos dessa crise da União Europeia a gente ainda verifica, como por exemplo a crise da França. A França vive numa crise econômica já há anos. Exemplo disso é o aumento da pobreza naquele país, da miséria. A Guiana Francesa aqui, nossa vizinha, é um reflexo disso, vem vivendo graves problemas já há algum tempo. Perfeito? Os países que sofreram mais, por exemplo, como a Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, naquela crise. E mais recentemente, com o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi votado pela população do Reino Unido, constituído pela Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, capital lá em Londres, uma monarquia parlamentarista, que fazia parte da União Europeia, era uma das 3 principais economias, junto com a Alemanha e com a França, e a população votou para sair. Hoje um governo conservador do partido direita, o Partido Conservador no poder, uma primeira-ministra, Theresa May, e vai conduzir a saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, a globalização está mostrando seus limites e suas crises, O capitalismo mostrando que ele não é o sistema das mil maravilhas. Mas bora ver a matéria. O percentual de pessoas pobres cresceu 22% no Brasil em 2015, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira, dia 14, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, pelo PNUD, Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a Fundação João Pinheiro. Em 2014, o percentual de pobres era de 8,1%, menor percentual da história do Brasil, 8,1%, saltando em 2015 para 9,96% no ano seguinte. Os dados trazidos pelo PNADES, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é do IBGE, mostram que houve uma redução na renda per capita da população brasileira e o ingresso de 4,1 milhões de pessoas na pobreza. Sendo que deste total, 1,4 milhões de pessoas ingressaram na extrema pobreza, ou seja, na miséria, Situação de calamidade, de fome, de colapso social, perfeito? Isso é apontado pelo levantamento Radar do IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, em 2015. Segundo a metodologia, são consideradas pessoas pobres aquelas que têm renda per capita domiciliar inferior a 1/4 de um salário mínimo.
Então, olha o que é um pobre por essa metodologia. É quem tem renda per capita familiar, né, domiciliar, inferior a 1/4 de salário mínimo. Ressalta-se que a referência usada pela pesquisa é o salário mínimo vigente em 2010, ano do último censo, que era de R$ 510. Ainda segundo o levantamento, a renda per capita caiu de forma inédita na década entre 2014 e 2015, de R$ 803,36 para R$ 746,84, respectivamente. Então foi uma queda inédita para essa década. Já o percentual de extremamente pobres com renda per capita domiciliar de até R$ 70 subiu de 3,01% para 3,63%, ou seja, cresceu aqueles que são extremamente pobres. O aumento, porém, não foi o primeiro da década. Já havia ocorrido esse aumento em 2013, certo? Em 2015, o país teve grande retração econômica, com queda de 3,8% do produto interno bruto, a maior queda em 25 anos, que foi o fundo do abismo, né? O fundo do poço da crise econômica que nós vivemos. O radar IDHM é um levantamento que atualiza o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, produzido a cada 10 anos, com base nas publicações dos censos do IBGE. A cada ano, porém, o radar faz uma atualização de dados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, também do IBGE. Mudança de curva. Os dados revelam uma mudança de curva inédita desde o ano de 2010. Segundo a pesquisa, foi a primeira vez na década que houve um aumento no número de pobres no Brasil. Entre 2000 e 2010, o percentual de pobres havia caído de 27,9% para 15,2%, né, em 2010. Era 27,9% de pobres em 2000, teria caído para 15,2% de pobres em 2010. Entre 2011 e 2014, houve queda também, ano a ano. Vamos ver as tabelas aqui. Percentual de pobres, em 2000, 27,9%, em 2010, 15,2%, em 2011, 12,41%, em 2012, 10,4%, em 2013, 9,9%, em 2014, 8,1%, ou seja, vinha sempre caindo, né? Quando chegou em 2015, a crise fez com que novamente milhões de pessoas voltassem para a pobreza, e aí nós temos um aumento aí, de 9,96% no ano de 2015, né? O número de pobres, praticamente 10%. Segundo a pesquisa, a renda média de quem é pobre no país caiu entre 2014 e o ano seguinte, 2015, de R$ 154 para 150. Ainda caiu mais ainda, né? O número de pessoas vulneráveis à pobreza com renda per capita de meio salário mínimo também apresentou alta em 2015 de 10%. Segundo o radar, esse índice saltou de 22,1% para 24,3%. O dado também representa uma alta extraordinária na década. Entre 2000 e 2010, esse índice de vulneráveis havia caído de 48,4% da população para 32,6%. Essa queda continuou entre 2011 e 2014, quando atingiu o menor percentual da série, 22,1% da população, certo? Resultado esperado. Segundo o pesquisador do IPEA, Marco Aurélio Costa, não há surpresa nos dados. Era esperado pela economia. O que acontece afeta mais na população de renda mais baixa.
explica. Se você fizer uma relação com o que vinha acontecendo com dados de emprego e desemprego, vai entender o que era esperado. Ele diz: o IDHM faz a análise da condição social em 3 subíndices: longevidade, educação e renda, que são os mesmos usados pelo IDH, né? Na verdade é o IDH dos municípios, o IDHM, né? Nos 2 primeiros, ao contrário do item rendimentos, o país seguiu melhorando seus índices em 2015. Então, olha, isso que eu falei no início. Esse ano o Brasil novamente apresentou um IDH de 0,754 na 74ª posição global, ou terceira, salvo engano, certo? E no IDH são analisados exatamente a longevidade, que é a expectativa de vida, a educação e a renda. Nesse ano de 2015, que está sendo apresentado no IDH de 2017, porque o IDH ele sempre é de 2 anos anterior, verificou-se que a longevidade, a expectativa de vida aumentou novamente e que as taxas de educação aumentaram novamente. Só que na renda, o Brasil caiu 32 posições. E hoje nós somos o 10º país mais desigual do mundo, certo? Segundo o pesquisador, os dados ruins da renda nacional fizeram com que o país estagnasse um avanço social de anos. O ano de 2015 foi o primeiro ano em que o IDHM se manteve estagnado na década. A longevidade continuou avançando no mesmo ritmo que nos anos anteriores. No caso da educação, houve uma desaceleração, mas houve avanços, mesmo que menores do que nos 2 anos anteriores. A renda abaixo é que segurou o IDHM, afirma o pesquisador. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Esse foi mais um vídeo, certo? Tamo junto, até a prova.